Boa noite, pessoal. Eu já posso dar início à monitoria? Show. Tá dando para me escutar certinho? O áudio tá legal? É, eu preparei um material aqui a servir de base, que aí vocês podem dar uma olhada, até decorar certinho essas coisas. Com o tempo, vocês vão decorar tudo isso aqui. No começo dá uma assustada, mas depois dá certo. Eu pulei diretamente para aqui para a parte de integral, teorema fundamental do cálculo, né? Porque o Pires ele não tem costume de cobrar aquele seção 14. Isso, Vinícius. Pelo menos as últimas foram todas somente integral. A minha foi uma listazinha de 5 integrais, todas foram só integral. Não foi cobrado aqueles assuntos. Eu vou me informar com ele se ele vai cobrar aqueles assuntos. Nem lembro quais são, porque realmente não tem costume de cair. Normalmente é só uma listazinha de integral. Mas eu vou confirmar. Se for cair aqueles outros assuntos que ele passa, eu venho reforçada também. Hoje eu coloquei a integral porque é o que tem costume de cair. Então, bora começar. Eu não era monitor de vocês ainda, quando vocês viram derivada, né? Quando eu cheguei, vocês já estavam na P2, então a P1 foi toda por vocês. Mas integral segue uma lógica. Tá aqui o símbolo da integral. Legal. A integral segue uma lógica parecida. Ela é o estudo de uma função, né? E é basicamente descobrir áreas de uma função. Ela segue uma série de regras como a derivada. Então, tem umas regras pré-definidas que eu coloquei aqui, tipo integral de uma potência, integral da exponencial, integral de um logaritmo. Segue as mesmas lógicas, tipo, da derivada. Então, é mais aprender mesmo como usar. Essas do seno, cosseno, tangente vai ser usada bastante, principalmente essas duas. Tá? Tem que ter na ponta do lápis. E é isso. O conceito de integral é basicamente a área de uma função, né? É assim, é o jeito mais prático de decorar. A gente tem dois tipos de integrais, né? A indefinida e a definida. A indefinida segue este estilo aqui. Ela vai de um ponto A até um ponto X, da qual a gente não sabe o valor exato deles. Então, a gente descobre meio que a taxa de relação da função, né? Conforme ela cresce, conforme X vai variar. O fato mais legal da relação da derivada e da integral é que elas são opostas, né? O que a integral faz, a derivada desfaz. Onde é mais fácil de se ver isso é no círculo trigonométrico, né? Eu acho que foi eu que encostei aqui no círculo trigonométrico, que dá para ver certinho, aqui em cima fica o seno, aí se você derivar, você vai para o cosseno. Porém, se você integrar cosseno, você volta para o seno. Tem até no material que eu preparei. E a derivada definida segue esta ferramenta, né? Que é o teorema fundamental do cálculo. Basicamente, você vai fazer uma integral indefinida, você esquece os limites por enquanto, e no final você vai aplicar esses dois limites dentro da primitiva que você achar, né? É assim que a forma formal. Tem como mudar esses parâmetros aqui, de A e B? Tem. Aí eu vou deixar para a próxima monitoria. Como a gente está com tempo, eu vou dar mais uma monitoria para esse tema de integral. Principalmente dependendo da resposta do Pires, né?
Então, eu calculei assim, digamos, a gente vai escalando, né, o nível das integrais. Embora vocês de agora vão ver só integral por substituição, né? Cálculo 2 que vocês vão ver semestre que vem, é basicamente integral. Basicamente não, é integral. Vocês vão ver 8, 9 jeitos de resolver integral. Isso que é cálculo 2 é técnicas de integração. Mas aqui para perto da gente, é basicamente isso. Você resolve a integral usando uma daquelas regras que eu passei no material, aí depois substitui B e substitui A. Você vai achar dois resultados ou duas constantes e tal, e, e esse é o resultado. Você faz f de B menos f de A. Na prática mesmo, é, esse é só o complemento desse, né? Esse aqui você vai fazer e vai deixar lá em forma de função, com a constante, né? Mais C, e esse aqui você vai achar um valor fixo. É como se fosse um intervalo certinho. Esse aqui é um intervalo indefinido. Aqui eu deixei alguns exemplos, né? Aqui a gente usa a regra do tombo. Essa daqui está definida de A até B, né? Mas se ela não tivesse definida, essa aqui seria a resposta. X ao cubo sobre 3. Essa parte aqui já é a definição dela. Aqui é a integral trigonométrica, né? Isso daqui a gente deixa para a próxima monitoria, que é a questão de se anular. O Pires nem costuma cobrar essa parte aqui de áreas se anularem, que é a questão do primeiro quadrante, se anular com o terceiro e tal, por questão de oposição, mas isso é para a próxima monitoria. Isso daqui está no material também, mas é o círculo trigonométrico. Imagine o seno aqui em cima, quando você integrar, ele vai cair para cá, né? Então, isso aqui é o menos cosseno. Aqui as aplicações, que é muita gente se pergunta, né, por que a gente vê tanto isso e tal, mas é porque basicamente sem isso você não vai se formar. Você vai usar isso na profissão de engenheiro? Sinceramente, dificilmente, só se você for para a área de pesquisa, né? Aí não vai ser diretamente em engenharia. Mas, para se formar, você vai usar isso até enjoar. Basicamente, todas as matérias cobram integral. Então, e o professor não vai ficar lá revisando. Ele vai tacar a integral lá para calcular um circuito e tal, e você tem que saber. Ele não vai revisar. Então, é realmente, talvez, o assunto principal para se aprender em cálculo 1 seja esse. Aqui é um ciclo infinito, né, que eu falei. Você tem a função original, você vai integrar, vai achar a primitiva. Se você derivar, você volta para a função. E segue isso o tempo todo. No começo é um pouco diferente, dá uma assustada, mas é bem de boa. Você, conforme o curso passa, você já faz de cabeça até. Qual a melhor forma, na tua opinião? Pronto, José. Em relação a qual a melhor forma de integrar? Eu creio que seja, né? Pronto, José. É, Isso vai depender, eu não vou falar, me aprofundar em detalhes, né? Mas isso vai depender da função que é dada. Por exemplo, tem funções que é multiplicação de uma pela outra, né? Então, vocês vão ver em cálculo 2 um método chamado integração por partes. Eu acho que eu até coloquei ele aqui, porque às vezes ele é dado em cálculo 1. O professor Juan dá. Pronto. Você vai cair com a integral desse modelo aqui, U e derivada de V. Você vai escolher qual é qual, né, e tal. E você vai usar esse método de integração aqui. Porém, se você cair com, por exemplo, uma integral de 1/seno², eu não tenho mais as questões aqui de cálculo 2. Se eu achar aqui, eu passo. Mas vai mudar de questão para questão. Tipo, se cair uma multiplicação, o melhor jeito é esse aqui. Mas se cair uma divisão, já não se torna o melhor jeito, entendeu? Tem o método da integração por partes, integração por substituição, integração por coordenadas polares, que isso é já lá no final de cálculo 2. Às vezes você tem que calcular, por exemplo, a integral
De uma esfera, por exemplo, você vai ter que mudar para coordenadas polares, que é envolvendo o ângulo de θ e tal. Isso vocês vão ver mais na frente. Mas agora, vocês se liguem na de substituição. Mas é bem de boa. Eu vou achar algumas questões depois de cálculo 2, eu mostro para vocês como essa de substituição às vezes não é a mais eficaz. Às vezes nem dá para responder por substituição. É, então vamos para as questões, né? Uhum. Eu selecionei aqui algumas questões, todas dá para responder por integral de substituição. Vocês têm alguma preferência de qual eu comece? Esse método é o mais fácil. Você chama uma coisa de U e deriva. Pois pronto, pois vamos começar por essa aqui. O que consiste o método da substituição, né? Você vai ter que ter um pouco de imaginação, digamos assim, você vai ter que pensar um pouco à frente da questão. Por quê? Porque você vai nomear, do jeito que está aqui, é muito difícil de integrar diretamente. Então, o que que a gente faz? A gente usa uma outra variável com base nessa, digamos assim. Você vai integrar não x, você vai integrar u, que é o que o Pires fala, né? Então, você escolhe uma combinação daqui para chamar de U, de uma forma que facilite a sua integração. No nosso caso aqui, você já tem que estar em mente o valor que vai dar quando você derivar. Se você olhar aqui, ó, a gente tem um 2x aqui, tem um x ao quadrado aqui, então já dá para pensar numa relação, que é exatamente o que a gente vai usar. Por quê? Porque você chamando o 2x de u, e quando você derivar de ambos os lados, qual a derivada de u? É u', que é a mesma coisa de du, né? Derivada de u. Qual a derivada de 2x? É... Não, de x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado vai ser o quê? Vai ser 2x dx. O dx sempre tem que acompanhar. Por quê? Porque você vai usar ele para substituir aqui dentro. Então, pronto, a gente já tem aqui nossas funções em formato de u. Então, o que que a gente pode fazer agora? A gente substitui na integral de forma direta, porque agora vai facilitar a nossa forma de integrar. A integral de 0 até 1, 2x dx, bora só reorganizar, né? E x ao quadrado, a gente vai passar o 2x para a direita, que é uma multiplicação, então a ordem dos fatores não altera o resultado. Colocando em razão de u, é o tempo mais bonitinho, né? 0 até 1, o e, o x ao quadrado a gente não chamou de u, então vai ficar u. E 2x dx é du. Então, agora você observar, a gente facilitou nosso método de integração. Por quê? Esse daqui dá para resolver por integral por partes, que é o que vocês vão ver depois. Mas agora vocês não sabem integral por partes. Então, o que que é a integral por substituição? É facilitar para tornar uma integral conhecida. E isso daqui, se você for olhar lá no nosso material, tá aqui. A integral da exponencial, do e na x, é o e na x, mais uma constante, né? Porque quando derivar a constante, vai ficar zero. Então, por isso que é o inverso do outro. Então, aqui você vai colocar da seguinte forma. O resultado de e na u du é o próprio e na u variando de 0 até 1. Coloquem esse pauzinho. E o que é o e na u? É igual o e x ao quadrado. Então, entenderam o que a gente fez?
Primeiramente, a gente colocou em razão de U, integrou, a gente está em função de x. A gente coloca em razão de U, a gente integra U, depois o resultado dessa integração, a gente coloca em x de novo. Vai seguir mais ou menos essa linha de raciocínio. Novamente, não esqueçam do mais c, mais a constante. Quando for uma integral definida, vocês não precisam colocar, mas for uma integral indefinida, precisa. Por que que não precisa colocar caso seja uma integral definida? Por esse seguinte motivo. A gente tem e elevado a x ao quadrado mais c, vare com x, né? Não é com toda a função. Um x variando de 0 até 1. A gente vai ter o quê? E elevado ao quadrado mais c menos, coloca colchetes, e elevado a 0 ao quadrado mais c. Isso é o quê? Fazendo o jogo de... Bora lá resolver logo. E elevado a 1 ao quadrado vai ser e na 1, né? Mais c. E elevado a 0, que está elevado a 2, vai ser e elevado a 0, que é 1. Concordam? Qualquer número elevado a 0 é 1. E agora, por que que o c vai cortar? Porque a gente tem um sinal negativo do lado de fora. Já vem da fórmula. Então, a gente distribui esse sinal negativo. O E e o C está aparecendo, né? A caligrafia deixou a desejar. Então, a gente vai ter o número de Euler aqui, mais C, menos. Aqui não é o número de Euler de novo. É o número 1. O número de Euler mais C, menos 1, menos C. A gente tem mais C de um lado e menos C do outro, eles vão se cortar. Então, o resultado da integral ficou o quê? Ficou o número de Euler menos 1. Então, quando é uma integral definida, o número, a constante sempre vai sumir. Então, não tem por que ficar carregando ela. Mas caso seja uma integral definida, que a gente vai fazer uma também, tem que carregar. Alguma dúvida? Show. Essas integrais são mais curtinhas. Então, é importante você dominar e realmente aprendam derivada e integral. Vocês vão usar todo o curso. Principalmente em cálculo 2 agora, a galera chega às vezes com a base meio fraca em cálculo 2 e cálculo 2 o professor não fica revisando boa parte não. Ele chega, apresenta o método de integração e, e tá aí. É isso que ele fala. Cálculo 2 se for com o mesmo professor que eu fiz, vai ser um estudo autodidata. Ele tem um site que ajuda você e ele dá um resumo em sala. É isso. Partindo para a segunda integral, novamente definida, aí a gente vai ter uma equação um pouquinho mais feia, mas vocês vão ver que é bem facinho. Então, novamente, a gente tem que ter o raciocínio do, do que a gente, usando como U, em razão de U, vai facilitar a nossa vida. Neste caso aqui, qual a expressão mais feia, né? Essa aqui. Então, ela seria mais difícil de integrar por regra. Então, vamos chamar que está dentro de U.
U igual x ao cubo mais 2. A gente integrando, derivando de ambos os lados, a gente, com a derivada x ao cubo, regra do tombo, o x cai, o 3 cai, derivada da constante é zero, dx. Não, aqui é um x ao quadrado. X ao cubo mais 2, 3x ao quadrado mais zero, dx. Porém, se vocês olharem novamente, é o que vai acontecer em toda questão, uma parte da nossa derivada, nem toda questão, na verdade. Algumas vocês vão ter que fazer algumas manipulações. Mas, enfim, é, o x ao quadrado mais dx, no caso é vezes aqui, vezes dx, aparece aqui novamente. Então, o que que a gente pode fazer? A gente vai passar o número para lá de forma que a equação, a expressão que está aqui, se encaixe perfeitamente aqui de novo. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode colocar um portanto, du sobre 3 é igual a x ao quadrado dx. E esse termo é o quê? É exatamente esse. E esse daqui é esse. Então, a gente faz o quê? Substituir. A gente vai obter a integral. Eu não vou ficar carregando os limites agora, não. No final, eu coloco de u elevado à quarta. Esse x ao quadrado dx é o quê? Du sobre 3. Então, percebam no que a gente caiu. A gente caiu novamente em uma nova integral em razão de u. Tudo que era em razão de x sumiu. E se vocês lembrarem bem o que o professor Cris falou, isso daqui é uma constante, né? E o que, que a gente pode fazer com constante? Jogar para fora. Um terço vezes integral de u na quarta du. E essa integral aqui, ela é muito fácil. Então, vocês viram que a gente saiu de uma integral feia, digamos assim, para uma muito fácil. O a quarta, isso é o quê? A integral pelo expoente, né? Que é basicamente isso aqui, tá? Que é igual u elevado a 5 sobre 5, que segue aquela regrinha lá, essa daqui, da potência, mais c. Agora, o que que a gente faz? Não esqueçam disso aqui, de carregar a constante. Pronto. A gente aplica os valores, né? A gente tem uma integral definida. Uma coisa que vai ajudar vocês, vocês não precisam jogar esse valor aqui, esse um terço, aqui dentro logo. Por quê? Porque nessa equação aqui não ia fazer tanta diferença, né? Mas vai ter algumas equações que vai até dificultar. Então, o que que a gente faz? A gente vai colocar os limites dentro desse valor de u e, e no final que a gente multiplica pelo um terço. Só voltar o aqui, vai igual a x. Como eu falei, é uma integral definida, então eu não vou ficar carregando mais c, né? Variando de 1 até 2. Como eu gostava de organizar a minha prova. Até hoje eu organizo dessa forma. Eu coloco
o resumozinho, né? Integral de A até B, hein? Eu faço isso em toda prova que tem que usar o integral, e eu coloco aqui, f de b. Aqui, como é uma constante fácil, eu já vou jogar um terço para lá, que vai dar 3 sobre 15 vezes 5 vai dar sobre 15, né? Só por conta que é uma constante fácil. Caso seja uma constante difícil, vocês deixam para o final. f de b, que é igual a f de 2. Substituindo f de 2, a gente vai ter 2 ao quadrado mais 2 sobre 15. É igual a 8 mais 2 sobre 15. Isso aqui vocês podem até no detalhado realmente por questão de detalhe. F de A é igual a F de 1, vai ser um terço mais 2 sobre 15, que é igual a 1 mais 2 sobre 15, 3 sobre 15. É isso mesmo. Mas lembrem do elevado a 5. É que eu não coloquei aqui porque não, para não ficar carregando a equação. Então, o que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 10 elevado a 5 retornando para lá. Eu não carreguei o expoente 5 porque não ia interferir nada na equação, mas ele tem que ser colocado. Então, a gente vai ter 10 a quinta sobre 15 menos 3 a quinta sobre 15. E esse é o resultado. Por quê? Porque eu já multipliquei a constante, lembrem, e esse 5 eu não quis ficar carregando aqui. Esse é o resultado. Precisa fazer o resultado? Não. A fazer em forma decimal, né? Não precisa. Por quê? Porque o próprio Pires não deixa eu usar a calculadora. Se ele não deixa usar a calculadora, isso aqui vai, não tem como fazer na mão. Tem, mas leva muito tempo. Por quê? Porque ia dar 10.000 sobre 15 menos 3 elevado a quinta, eu nem fiz, nem lembro. Vou fazer agora não. Mas, enfim, ia dar um número quebrado. Então, é desnecessário fazer. Dessa forma aqui já tá ok. Deixa eu puxar as outras logo. Eu tinha colocado aqui, só para realmente mostrar para vocês, eu acabei esquecendo. Esse círculo trigonométrico aqui, vocês têm que saber de cor e salteado. Nesse sentido aqui, a gente vai derivar, né? E nesse outro, a gente vai integrar. Vocês têm que saber de cor e salteado. Não tem para onde correr. Vai acompanhar o resto do curso de vocês. Eu tenho amigos que já estão no 11º, 12º, já passaram do 10º. Eles estão fazendo a matéria optativa e hoje eles estavam usando isso aqui. Eles nem lembravam mais. Ele, que de acha integral de seno? Aí ele pensava, aí depois relembrava. É algo difícil? Não é? Mas com o tempo a gente acaba esquecendo. Em cálculo 2 pode usar integral? Não, não pode, José. Porque hoje em dia já existem algumas calculadoras que resolvem a integral. Porque aí fica injusto, né? Uma matéria que é basicamente resolver
Integral tem uma calculadora que faz isso, e nem todo mundo tem a mesma condição, então fica injusto. Show, Felipe. O expoente é o que tem ali, né? Então, show. Calculadora mesmo, vocês vão usar agora só em métodos precisa, porque dá uns números de 6 casa decimal, aí tem que usar. Alguma dúvida até agora? Show. Eu vou só pegar uma água aqui rapidinho e já eu volto para a gente responder as últimas duas. Voltei. Posso dar continuidade, né? Não tinha ficado nenhuma dúvida. E cálculo 2 dá para colar que nem cálculo 1. Cara, não dá não. Até por isso é importante vocês estudarem. Eu tenho colegas que chegaram em cálculo 2 sem saber o que era LN e estão lá até agora. E a turma de cálculo 2 agora tentou colar, irritou o professor, aí a maior nota foi 7,5. E só foi 3. O resto foi tudo abaixo, foi 5, 2,5, só foi 3 notas acima da média. Mas não é difícil. Não tem necessidade nenhuma de colar, na verdade. Não tem, sabe? Então é importante vocês fazerem a base, porque isso vão acompanhar pro resto do curso. Vão ter matérias bem piores, cálculo 1 é fichinha, comparado a essas outras. Não que cálculo não seja fácil, mas comparado ao eletromagnetismo, vamos dar continuidade. Essa integral aqui seria uma que daria para usar a integral por partes. Vou até mandar depois as questões, para vocês terem noção, mas não é nada que tenham que se preocupar agora. Uhum. O professor de cálculo 2 gosta muito de integral assim, principalmente trabalhando com limites assim, tipo de 0 a π sobre 2. Você vai ter que se ligar que isso aqui é 90 graus. Aí a gente meio que decora, acaba decorando de tanto usar. Cosseno ao quadrado de x, seno de x dx. Então, o que a gente pode usar aqui? Por substituição. As duas aqui daria, na verdade. Por quê? Porque uma é complementada à outra, né? Só que se a gente usar o seno como u, du vai dar cosseno, né? Então, vai cair um du ao quadrado, digamos assim. Então, se torna mais chato. Então, a gente vai usar o u como o cosseno como u. U igual ao cosseno de x. Então, tem que ter esse pensamento um pouco à frente, digamos assim. Por quê? Porque se eu usar u igual a seno, a derivada vai ser o quê? Vai ser cosseno. E aí, o nosso cosseno aqui, nessa função específica, está ao quadrado. Então, ia tornar mais trabalhoso ainda. A derivada de cosseno é menos seno, né? Os professores usam sim, né? Que vem do outro idioma. Eu, por costume, eu uso assim. Então, o que que a gente faz agora? O dx. A gente substitui. Porém, isso aqui normalmente dá para fazer direto, mas a gente multiplicando os dois lados por menos um, o que que a gente tem? Menos du é igual a seno de x dx. Alterei alguma coisa? Não. Só, digamos, joguei o sinal para o outro lado. E esse seno de x dx é o quê? É justamente a combinação que a gente tem aqui. Então, o que que a gente vai obter aqui? A gente vai me ajeitar aqui. A integral indefinida de u ao quadrado
Eu tinha colocado assim nas minhas anotações, mas com vocês eu fiz direto. Ah, não, é verdade. O menos DU. Assim. Então, o que que a gente faz? É como se tivesse um menos um, né? Integral de U ao quadrado vezes menos um DU. E quando tem multiplicação, o quê? A gente joga para o outro lado. Então, vai ficar menos um aqui, integral de U ao quadrado DU. Isso o que a gente faz? O que a gente faz direto. Isso aqui é só para detalhar para vocês. Isso vocês podem fazer direto na prova, que o Pires não vai tirar ponto por causa disso, não. E a gente caiu novamente na integral ridiculamente fácil. Integral de U ao quadrado é U ao cubo. U ao cubo sobre 3 mais C. Como eu falei novamente, é o sinal negativo. Como é uma constante fácil, a gente joga antes. E também por aqui não ter limites, né? Agora a gente só faz retornar o U. O que é o nosso U? Cosseno de x. Então, o nosso resultado final é o menos cosseno de x elevado ao cubo sobre 3. Se a gente fosse... Bora colocar um limite aqui para vocês começarem a pegar as mãos. Deixa eu ver aqui. Essa parte eu não fiz, não. Eu vou criar agora. De zero sobre até π sobre 2. Deixa eu ver. Ah, eu vou fazer depois. Depois a gente confere. Mas difícil, não tem como errar aqui. Então, isso aqui vai variar de zero até π sobre 2. Não vou carregar a constante. Então, vai dar erro sim, porque aqui tem o ao cubo. Eu não vou inventar, não. Deixa quieto isso aqui. Ah, não, dá certo. Tava confundindo. Eu creio, né? Mas, enfim, quando jogar o π sobre 2 aqui, vocês vão ter que olhar naquele negocinho aqui. O π sobre 2 é o quê? 90 graus. Onde que o cosseno está em 90 graus? 90 graus é isso aqui, a linha reta, né? É o ponto zero, onde o cosseno é o x. O ponto y está no 1, né? Então, isso daqui vai ser o quê? Zero. Por quê? É o ponto zero, 0, 1, e o cosseno responde ao x. Então, dá zero. Cosseno de π sobre 2, são coisas cosseno de 90 graus, cosseno de 90 graus é zero. Então, zero ao cubo vai ficar zero. É isso. E cosseno de zero é diferente. Por quê? Porque cosseno de zero é no ponto um e zero. Porque isso aqui é um círculo de quê? De raio um. Então, no ponto zero a gente vai ver aqui, o x está no um e o y está no zero. Então, cosseno de zero é um. Menos cosseno de π sobre 2 ao cubo, menos, vai dar mais, né? Mais cosseno ao cubo de zero. Esse daqui a gente calculou, vai dar zero, né? Então, a gente coloca um zero aqui logo, igual a 1. Ah, não, um terço. Depois eu vou olhar se eu não esqueci nada. Mas eu creio que seja isso. E essa é a nossa última, né?
Fazer direto o quê? O menos um o quê? Ah, sim. Sim, não precisa não, pode passar direto. Show. Essa parte aqui eu fiz agora, eu não tinha previsto não. Mas eu acho que tá certo. Posso ter errado. Então, vamos para a última questão. O que a gente pode chamar aqui de U? A parte mais feia, né? Para facilitar a nossa vida. A integral sumiu. A integral de x sobre u, sendo u igual a 1 mais 3x² du vai ser constante de um ou de derivada de constante é zero. Mais o 2 vai cair para cá, cai multiplicando. Então, a gente vai ficar 6x elevado a 1, né? Dx. Uhum. Ai. O que a gente pode observar aqui? Ah, eu até pulei essa parte. Era para eu ter feito aqui agora, não. O que a gente pode observar? Às vezes, a gente vai ter que dar uma organizada na nossa integral, de uma forma que apareça algo da nossa substituição, para facilitar a nossa vida. Então, se a gente observar, a gente tem um x dx, e aqui também tem um x dx. Só que lá em cima ele está fazendo parte, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode separar. A gente vai colocar a integral de 1 até 2 de 1 vezes 1 mais 3x² vezes x dx. Por quê? Porque se a gente multiplicar o x de volta, volta para a fração original. Então, não mudamos nada. Porém, agora, no nosso DU, apareceu o mesmo termo que aqui. Só tem bem acompanhado do 6. Então, a gente faz a mesma coisa que fez na outra questão. DU sobre 6 é igual a x dx. Então, agora é só substituir, né? A gente vai pegar a nossa integral de 1 até 2 de 1 sobre u vezes x dx. X dx é o quê? Du sobre 6. 1 sobre 6 é o quê? Constante, joga para fora. 1 sobre 6 integral de 1 até 2 de 1 sobre u du. Qual é a integral de 1 sobre u? Ln, o módulo de ln, né? Por quê? Porque se a gente derivar ln, é igual a 1 sobre x. Um é o inverso do outro. Uhum. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 1/6 vezes ln de u. O módulo, né? Mais c, mas eu não vou levar, indo de 1 até 2.
Então, o que que a gente tem que fazer agora? Se a gente lembrar daquele passo a passo no nosso começo, a gente tem que voltar a resposta para x. Assim, eu escrevia na minha prova, mas não é a regra. Eu falava tipo isso, voltando para x, mas eu acho que não precisa. Eu que detalho muito às vezes. Hum. Variando de um até 2. E agora a gente faz aquilo. A integral de A até B é igual f de B menos f de A. Lembrando novamente, a gente não precisa ficar carregando a constante agora, a gente coloca só no final. F de B, o que que a gente vai ter? Quanto que é B? B é 2, né? Igual f de 2, substituindo dentro da nossa operação, 1 mais 3x. Agora vamos para a função de A, ln de 1 mais 3 vezes 1 ao quadrado. Aqui vai dar 1, 3 vai dar ln de 4, né? Do número 4. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem a nossa constante, 1/6 vezes ln de 13 menos ln do número 4. O Pires, nisso, ele é um pouco detalhista. A gente tem que simplificar ao máximo sem usar calculadora. Como dá para simplificar mais ainda isso? Lembrando das nossas propriedades logarítmos. Ln de A menos Ln de B é igual ao Ln de A sobre B. Então, a gente vai ter o quê? 1/6 vezes Ln de 13 quartos. E esse é o resultado da nossa última integral. Show, show. Ficou alguma dúvida? Show. Deixa eu conferir se eu tenho algumas questões ainda de cálculo 2. Acho que eu tenho. Isso daqui é os simulados que ele passa, a gente acaba fazendo dos outros para a prova. Não, esse aqui é para o simulado 2. Deixa eu ver. Pronto. Integração por partes. Aqui vai vir uma multiplicação toda vez. Aqui é o melhor jeito que integrar por partes. Porém, esse tipo de integral aqui já tem que fazer por substituição. Mas não é a substituição que vocês conhecem, é a substituição trigonométrica.
mexendo com tangente, cosseno ao quadrado e tal. Essa aqui é imprópria, deixa eu ver. Vai ter que mexer com o limite, essa aqui. Uhum. Essa daqui é chata. Eu não gostava, não. Aí essa daqui tem que usar propriedades trigonométricas, secante e tal. Isso aqui é respondendo a sua pergunta, José, sobre qual o melhor método, né? Vai depender da questão. E sobre, aguardando a resposta do Pires, é sobre se vai cair só integral na prova ou se ele vai cobrar aqueles outros assuntos. Normalmente é só integral, pelo menos nos últimos anos. Mas, e é de boa, cálculo 2. Ah, então show. É integral só, né? É de boa. O que que eu vou fazer? Como eu já estou mais de boa das minhas matérias, já quase todas acabaram praticamente, eu vou tentar aumentar a frequência da monitoria. Eu vou tentar, logicamente vocês não precisam vir para todas, mas eu vou tentar fazer pelo menos mais umas 2 ou 3 até a prova, de questões de integral, né? Bora jogar na IA, aquela lá, só para ver se eu acertei. A prova é dia 2, né, que tinham falado. Dada assim, já vai ter uma dia 25, né? E eu vou ver se eu consigo dar uma 23 e esses 3 dias aqui, dia 30, 23 e 25. E preparar mais uns materiais. Se eu tiver errado, a gente finge que não aconteceu. É, deu certo. Nada. Pois é isso, galera. É que eu tinha para hoje. Eu vou fazer mais alguns simulados daqueles. Se vocês acharem prova antiga, vocês podem me mandar que eu faço os simulados com base nelas. E com algumas outras que eu tenho. Achou, só pegar a frequência de vocês. Então, show, pessoal. Tenham uma boa noite e bom fim de semana. Até mais.